Marcos capítulo 6, do verso 30 até o 34, eu farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Senhor, abençoa-nos nestes próximos minutos. Continua neste culto, Senhor, como já tens feito e demonstrado, e como podemos dizer, temos sentido a Tua presença. Obrigado, meu Deus. Ajuda-nos com a Tua palavra agora a ser pregada e a ser recebida. Eu creio que o Senhor fará isto, e para isso abro o meu coração, pelo que também convido esta congregação para o fazer, e que todos possamos abrir os nossos corações para o agir do Espírito de Deus e para sermos tratados pela Tua palavra. Que o Senhor nos alcance, nos abençoe, nos edifique e nos cure para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Orar juntos, rir juntos e importar-se. Esse é um momento bonito de Jesus e seus discípulos. É um momento cheio de cuidado e ternura do Mestre para com os seus. Os apóstolos, como diz o verso 30, assim chamados por causa da missão que receberam, porque apóstolo quer dizer enviado, eles estão felizes, cheios de júbilo, alegres. Vejam, eles acabam de retornar de uma viagem de pregação e curas na Galileia. E aí estão contando tudo o que viram, tudo o que ensinaram e tudo o que tinham feito através da operação do Espírito de Deus. Porém, eles estão cansados. A atividade deles é intensa, ficamos sabendo pelo texto. Está cheio de gente por todo lado. Eles já não tinham nem tempo para comer. Então, Jesus, sabendo do cansaço físico e emocional do grupo, lhes faz um convite, que é o que está aí no verso 31. E a Nova Tradução na linguagem de hoje deixa mais próximo da gente esse convite de Jesus. Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, isto é, tranquilo, a fim de descansarmos um pouco. O que é que temos aqui? Uma expressão de verdadeiro cuidado. Cuidado de si, cuidado uns dos outros, para com isso poderem ajudar a outros. E mais que isso, a partir disso, desse cuidado, dessa integridade física garantida, poderem oferecer algo agradável a Deus, o qual seja um culto, a adoração, um serviço, ou só partilhar o tempo com Deus, a partilha de intimidade com Ele. Uma convivência saudável envolve descanso, e Jesus sabia disso. E aqui está Jesus preocupado com a integridade física do grupo, com a saúde física e emocional do seu grupo. O teólogo Sherman Johnson escreve o seguinte sobre esse cuidado. E perceba neste texto como isso é importante para o crente de maneira geral. Abro aspas.
A cuidadosa atenção à saúde e ao vigor físico é um dos principais deveres da religião. Quando deixamos de tomar esse cuidado, pecamos contra Deus. Estamos retirando dele rapidamente o uso do instrumento que ele deveria usar, o nosso corpo. Se estivermos demasiadamente ocupados para permitir que o nosso vigor físico seja renovado pelo repouso e o distanciamento de nossas atividades, também estamos demasiadamente ocupados para servir a Deus com as nossas melhores forças. Fecho aspas. Não descansar, não servir a Deus com integridade física e emocional é pecar contra o próprio Deus. E olha a visão do teólogo Agostinho, escrita no século IV da nossa era. Para Agostinho, veja o que é uma comunidade de crentes, uma comunidade de cristãos, seguidores e discípulos de Jesus. Abro aspas, um grupo de cristãos, diz Agostinho, é um grupo de pessoas que rezam juntas, mas também conversam juntas. Riem-se em comum e trocam favores. Brincam juntos e juntos falam sério. Por vezes discordam. Sem animosidade, quer dizer, sem raiva, sem rancor, como às vezes se está consigo próprio, usando esse desacordo para reforçar sempre o acordo habitual. Aprendem algo uns com os outros ou ensinam uns aos outros. Sentem falta, com pena dos ausentes. Acolhem com alegria os que chegam. Fazem manifestações deste ou daquele tipo. Faíscas do coração dos que se amam, expressas no rosto, na linguagem, nos olhos, em mil gestos de ternura. Fecho aspas. Isso é uma igreja. Isso é um grupo de seguidores, discípulos de Jesus. A igreja não pode perder esse lado de cristãos que sabem orar. Muito bem. Sabem clamar por avivamento. Muito bem. Ela não pode perder esse lado também de quem sabe orar, clamar, pedir, implorar, mas também sabe rir, também sabe alegrar-se. Sabem estar sérios, mas também sabem como brincar. A igreja não pode perder isso. A igreja, principalmente nas suas celebrações, não pode parecer grave, pesada, solene demais, numa seriedade exagerada. Ora, isso vai espantar quem chega. Não nos esqueçamos da ordem bíblica, Romanos 12, 15, de rirmos, de nos alegrarmos com os que se alegram. É bíblico. Não tenhamos medo do riso. Sabem, às vezes nós temos medo da alegria. Como se o riso fosse um sinal de tolice ou irresponsabilidade. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 126, versos 1 e 2. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Agora, o que eu preciso lhes dizer, a boa notícia, é que, melhor do que isso, o cristão tem motivos tão grandes quanto esses de Judá, dos habitantes de Judá que voltam do cativeiro, ou até maiores do que esses, para alegrarem-se. Ensinando aos Efésios e a nós hoje em Efésios 2, de 4 a 6, Paulo diz que quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo.
Deus nos ressuscitou com Cristo, diz o apóstolo Paulo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso é motivo demais para celebrar, para alegrar-se. Há um humor e um saber rir que é sinal de maturidade e de sabedoria. É o sorriso do crente que sabe que não há dor que dure eternamente. Sinal de maturidade. Não há noite escura demais. É o crente que sabe que por causa do grande amor de Deus, não há cativeiro que dure para sempre. É o crente que olha para a palavra de Deus, aos Salmos 30 e o verso 5 e entende: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é maturidade. Não quer dizer que não teremos tristeza, dor e choro, mas isso não será para sempre. É um sorriso que nasce da confiança nesse Deus. Esse Deus que nos olha a todos com amor e ternura, igualzinho o olhar de Jesus nesse texto para o seu grupo, quando percebe-os cansados, estafados e precisam sair e estar à parte por algum tempo. E Jesus, como fez aos discípulos hoje à noite, nos convida a vir e descansar nele, porque as palavras dele continuam ecoando. Mateus 11 e 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele mesmo é o descanso, porque orar juntos, sim, mas também rir juntos e descansar juntos. Descansar no amor do Senhor, descansar no amor de Jesus, que continua chamando: venham a mim, venham a mim. Em segundo e último, o pastor sempre disponível. Uma das marcas da fé que os cristãos herdaram dos hebreus é a de um Deus que cuida de nós, assim como um pastor toma conta das suas ovelhas. Isso sempre foi muito presente na vida dos hebreus, na vida de Israel. Como um pastor, Deus nos guia por caminhos seguros. Ele nos conduz a pastagem boas, bom alimento, alimento farto. Como um pastor, Ele nos guia por caminhos bons e corretos. E mais, Ele provê segurança, protegendo-nos dos perigos. Ou a gente esquece da palavra que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Palavras do Senhor. Deus é o supremo pastor, é o bom pastor. Isso nos remete para o salmista, Salmo 23 e o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Ou nas palavras do Eugene Peterson, na sua Bíblia, a mensagem: o Eterno é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Isso é maravilhoso trazer isso à memória. Vejam, afirmar essas coisas não é uma afirmação simplória, nem irresponsável, nem ingênua, nada disso, mas indica a convicção de um povo que tem sim falta de um monte de coisas, percebam, coisas. Faltam-nos coisas, mas não pode nunca faltar esperança. Não pode nunca faltar esperança de um amanhã, esperança de dias melhores, esperança de que estamos a caminho da pátria celestial e que um dia encontraremos com o Senhor e viveremos com Ele para sempre. Esperança, isso não pode faltar, nunca, jamais. Depois de enviar os discípulos em missão e depois de saber do assassinato do profeta João Batista, que teve a cabeça cortada, decepada por Herodes, depois desta notícia ruim, Jesus procura os apóstolos e ele está com eles, mas percebe que não tem mais tempo nem para comer, como nós lemos aqui.
Jesus certamente entristece porque João Batista era seu primo. E o seu primo, por causa de um rei que não teve pulso, de uma rainha ambiciosa e de uma enteada, diríamos, exibida, o seu primo teve a cabeça decepada e oferecida numa bandeja. Então Jesus chama os discípulos, a missão recém-concluída produzira cansaço. Havia a tensão e tristeza por causa da morte do primo João Batista. Então eles partem para um descanso, um merecido retiro para refazer as forças, que, como vimos, se não o fizermos, estamos pecando contra Deus. Porém, o que notamos no texto é que as coisas não transcorreram bem assim. Porque um verdadeiro pastor, e Jesus é um pastor verdadeiro, ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 10, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, o verdadeiro pastor, não consegue dar as costas para as ovelhas. Jesus não ignorou as necessidades do seu povo. Ele ensina seus discípulos a não se contentarem com a celebração de vitórias pastorais, com a celebração da missão que foi bem sucedida, a não se contentarem em celebrar a quantidade de demônios que foram expelidos. Ele ensina para eles que é mais que isso, é muito mais do que alegrar-se por causa dessas coisas. A necessidade fez o povo apressar o passo, adiantar-se e chegar ao lugar de descanso antes deles. Enquanto foram por água, o povo foi por terra, contou-nos Marcos, e chegou lá antes deles. No encontro com a grande multidão que havia se antecipado à sua chegada, Jesus não ficou indiferente diante deles. E essa é uma das grandes mensagens neste dia, neste terceiro domingo. Enquanto olhamos para essas bandeiras, para essas flâmulas representando países, representando inclusive a nossa nação, Jesus não ficou indiferente diante das necessidades. E a igreja que o segue, a igreja que o ama, precisa lembrar-se, ele diz: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Esse guardar é fazer, não é entesourar, é executar, colocar em prática. Jesus chegou a ponto de dizer: por que é que vocês me chamam de Senhor, falando para um certo grupo, se vocês não querem fazer o que eu mando? Aquele que ama a Jesus verdadeiramente, ama tudo que Jesus amou, mas também se aborrece com tudo que aborrecia Jesus, e faz como Jesus fez, e vai onde Jesus foi. Jesus traz o grupo com ele, e ele não fica indiferente. Ao descer do barco, Jesus lê no rosto da multidão o seu estado de ânimo e percebe neles o abandono por parte daqueles que deveriam conduzi-los como verdadeiros pastores, que deveriam cuidar deles como deveria ser um verdadeiro pastor. Jesus percebe, olhem o verso 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus não ficou indiferente, teve compaixão. A palavra compaixão é especial. Ela deriva do latim e significa sofrimento coletivo. Compaixão significa sofrer junto. A palavra no grego, que foi o idioma usado para escrever o Novo Testamento, dá uma ideia mais aproximada do que é que Jesus sentia com esta palavra compaixão. Ela tem a ver com as partes internas ou viscerais de uma pessoa. Então, quando Cristo sentia compaixão, era que ele estava sendo movido em suas entranhas de compaixão, de dó pelo estado das pessoas. Aquilo lhe movia, aquilo
lhe impelia a fazer alguma coisa. E Jesus, muitas vezes, como quando ele se depara com uma viúva em Naim, indo enterrar o único filho, a Bíblia não diz que ele teve só compaixão. A Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. As suas entranhas ficaram a ponto de serem jogadas para fora. Tal isso causou em Jesus. É o significado da palavra. Ele sentia a dor e o sofrimento dos outros. Compadecer-se é sofrer com. É a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Porque nós podemos passar indiferentes, fazer como fizeram o sacerdote e o levita no caminho para Jericó. Os assaltantes batem no homem, deixam ali a ponto de quase morrer, ferido, e naquele caminho passava um levita, passava um sacerdote, e eles mudaram de calçada. Não tiveram nenhuma compaixão. Mas aí Jesus pega pesado, ele diz: eis que vinha um samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Eis que vem um samaritano. Ele interrompe o seu trajeto, para tudo que estava fazendo, desce, vai lá, cuida daquele homem, cuida das suas feridas, passa óleo, aí coloca no seu animal, leva para uma hospedagem e diz: olha, cuida dele e dá tudo que ele precisar, e se faltar alguma coisa, quando eu passar de volta, eu pago. Isso é sentir compaixão, isso é ser movido pelo sofrimento do outro, pela dor do outro. Compaixão é a atitude de quem assume as dores alheias como se fossem suas. É de quem reconhece como suas a luta dos fracos, a luta dos perturbados, a luta das pessoas vulneráveis, sem voz, dos atormentados, dos cativos pela maldade. Compaixão é o que nos leva, ao invés de emitir uma opinião para criticar, para derrubar, é dizer: o que é que eu posso fazer? É envolver-se, é chegar e emprestar o ombro para colocar debaixo da carga e falar: vamos lá, vamos junto. Compaixão. Jesus vê aquela multidão e olha, e as vê como ovelhas sem pastor, gente sem direção. Ovelha sem pastor está indo para lugar nenhum, sem alimento, sem cuidado. Gente que não tinha ninguém para lhes ajudar a sarar as feridas que a vida provoca, as feridas que o império provocava. Gente sem cuidado nenhum, foram abandonados por aqueles que deveriam cuidar deles e protegê-los. E por compaixão, o crente em Jesus é colocado na estrada em missão. Por compaixão, aquele que segue a Jesus recebe de Deus a missão. É por isso que abrimos esse culto lendo a ordem de Jesus: vão pelo mundo inteiro. A missão de Deus, saibam, Deus está sempre em missão. E que missão de Deus é essa? É a missão em busca do homem perdido. É a ação de Deus para salvar, para resgatar do pecado e para incluir no reino de Deus, na grande família de Deus, todo aquele que crer através de Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, saiba disso como igreja esta noite, é a resposta para esse mundo, é a resposta para as mazelas do mundo em que vivemos. Você é a resposta. Você é a resposta para um mundo carente. Você é a resposta para um mundo sofredor, para um mundo que vive com medo. Saibam que tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que já não sai de casa há muito tempo, foi tomado por depressão, por pânico, o que quer que seja, não sai de casa. A igreja é a resposta para isso. A igreja é a resposta para essa gente que estão por todo lado. Gente que está sem foco, sem direção, como ovelhas sem pastor. Isso moveu as entranhas de Jesus. Isso provocou um impacto nas entranhas do Senhor Jesus. Ele foi movido de compaixão.
E é assim que Jesus faz. Olhem o que ele propõe para os seus discípulos, para aqueles que o amam e que querem fazer o que ele manda. Porque se nós não quisermos fazer o que ele manda, nem vale a pena perder tempo. Porque ele diz que quem não faz o que ele manda não é discípulo dele. Quem não o ama porque se submete a ele por amor e não por medo do inferno. Isso é muito importante. Submete-se a ele por amá-lo, um amor que constrange, como foi o amor dele na cruz. Nós devemos amá-lo porque fomos constrangidos. Não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Esse amor foi tão grande que me alcançou. Eu, um miserável, desgraçado, ele se entregou por mim totalmente. Então eu preciso amá-lo por constrangimento, não é por medo do inferno. Eu preciso amá-lo porque ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Isso é muito significativo. Diante do povo abandonado, Jesus não xinga. Jesus não diz: esperem um pouco, agora é hora do nosso descanso. Diante do povo abandonado, Jesus não se irrita. Marcos, aí o verso 34 do capítulo 6 diz que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Diante do povo ele não se irrita. Olha o que Mateus diz também relatando essa passagem. Mateus diz em Mateus 14:14 que nesse momento, ao sair do barco e ver aquela multidão grande, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mas Lucas, que é um pouquinho mais detalhista, Lucas, na mesma passagem, Lucas 9:11, Lucas diz: ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus é acolhedor, Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor sempre disponível. Sabem, Jesus é Deus. E a compaixão de Jesus mostra o coração de Deus, mostra que Deus é um pai e pastor acolhedor, amigo, e ele é muito compassivo, porque ele é o pastor sempre disponível. E aqui umas considerações finais. Nunca esqueça de que a nossa humanidade requer descanso. E eu tenho certeza que eu estou falando para vários aqui esta noite que não têm dado atenção a isso. Somos humanos e nossa humanidade requer descansar. E ao descansar você pode tranquilizar a alma, tranquilizar o coração em Deus, deixando Deus agir. E a proposta nesse finalzinho é fazer como o salmista, Salmo 40 e o verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Porque Deus não é como outros deuses por aí, que nem interessa saber como eles são. O que interessa é saber que o nosso Deus nunca viu-se nada igual, nada parecido. Isaías diz, porque desde os tempos antigos ninguém viu outro Deus igual a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Descanse no Senhor e não peque contra Deus. Aprendemos aqui hoje que é bom orar juntos, maravilhoso, é bom clamar juntos, é bom trabalhar juntos, evangelizar juntos, esperar a volta de Jesus juntos, mas é muito precioso e muito significativo e transformador rir juntos. O riso é contagioso, a alegria é contagiante. Jesus nunca estará ocupado demais, é mais um ensino desta noite. Nunca se irritará com as demandas, nunca estará cansado demais, nem ficará irritado com aqueles que procuram por Ele, com aqueles que vão a Ele.
Como vimos, ele abre mão do próprio descanso, porque Jesus se importa. Por isso, o convite de Jesus continua tão atual. E é o convite esta noite aos seus discípulos, aos crentes em Jesus Cristo. De novo, Mateus 11, agora do 28 até o 30. Jesus continua dizendo isso, continua ecoando. Vá para casa com essas palavras no coração, na mente, crendo. Apegue-se a elas, toma posse dessa bênção. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Jesus não vai te sobrecarregar, Ele promete, Ele tem um jugo suave e um fardo leve. Vem a Ele. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, sabem? Porque é bom orar juntos, rir juntos e também importar-se com os outros. Que Deus nos abençoe.